Boa tarde, boa noite. Ainda não sei se é boa tarde ou se é boa noite. Tudo bem, gente? Estão me ouvindo bem? É boa noite? Então tá. Boa noite, Fê. Esperar o pessoal entrar um pouquinho na live e já te chamo, tá bom, Luma? Duas lives hoje, então. Primeiro com a Luma, 6h30, no handebol feminino da UFSM do Unirend, e às 8 horas com o professor Ayrton. Então, mais um minutinho aí, eu convido a Luma para entrar na nossa conversa e a gente começar a falar de handebol aí. Mais um dia. Amanhã vai ser a live com o Caporal, Fê. Boa noite, Luma. Boa Tomando um matezinho. Um matezinho, nada compartilhado, né? Isso aí. Fê, só para te responder, amanhã é a live com o Caporal. Eu não lembro se é às 8 ou 9 da noite, mas eu vou divulgar depois a live com a Ayrton, tá certo? Olha quanta Campeonato estadual. Como é que anda o campeonato estadual aqui, Luma? Muitos times adultos, eu acho que 5, né? É, no máximo isso aí. Sempre as mesmas mas pessoas. as outras equipes estão... outras equipes não, outras categorias têm mais equipes, né? Sim, muito mais, muito mais. Gira em torno de mesmo, 12, tá. cadete, infantil também tem bastante, 10. Juvenil Mas é isso tá aí. crescendo. Juvenil, isso aí. Bora começar? Vamos, simbora. Te apresenta aí então pra galera. Então, eu sou a Ju disse que é breve, né? Então tem que ser breve mesmo, senão eu falo muito. Eu sou a Luma, eu sou técnica do handebol da Universidade Federal de Santa Maria, feminino. Tenho um projeto de handebol com meninas de 12 a 17 anos, que é o Unirend. Trabalho no Colégio Fátima com o ensino médio. Trabalho também com personal trainer. Basicamente é isso que eu faço da vida. Super breve. Tu pediu, né, amiga? Eu vou me conter. Vamos lá. Como é que tu começou a jogar handebol? Eu comecei a jogar handebol, eu acho que como a grande maioria na escola, né? Eu comecei lá em 2003, 2004, faz 14 anos que eu jogo handebol. E eu comecei na escola mesmo, era no Adventista, mas não tinha, era só da escola mesmo, né? O handebol sem treinamento, sem nada. Eu comecei a treinar mesmo, foi no Maria Rocha, com o professor Rogerson, né? Foi em 2006, por aí, mais ou menos. E eu fazia futsal. E aí as minhas amigas me levaram para o handebol. Porque todas as minhas colegas e amigas eram tudo do handebol e só a Luma do futsal, entendeu? E daí eu via pouco elas e elas acabaram me arrastando para lá e eu comecei a fazer handebol. Comecei no gol até. Tive, além do Rogerson, um Xambão foi meu técnico lá também. A Renatinha, que agora mora em Portugal também. Foi mais ou menos essa época aí que eu comecei a treinar handebol. Certo, a gente vai começar, a gente dividiu em várias sessões, assim, a nossa live. Perguntas gerais, perguntas direcionadas a treinamento, perguntas direcionadas a aluna atleta e aluna árbitra. Então, vamos para as perguntas gerais primeiro, certo? E quem quiser fazer perguntas também estão convidados. Eu quero saber se o Adolfo Smith tá aí, né? Que é o mínimo que eu esperava, é que ela estivesse aí, o Unirend. Boa noite, João. Beijo pra ti. Que tipos de conta de handebol tu mais segue no Instagram? As meninas da seleção brasileira, pessoas que eu conheço aqui da região, que são, tipo, inspiração, assim, pessoas que têm uma estrada legal do handebol, são contas que eu sigo, assim, para acompanhar mesmo as estruturas, treinamento.
tem alguns perfis de São Paulo, que depois que eu fui para lá eu acabei seguindo, e aí tem bastante sobre treinamento, né? Então, mais ou menos esse tipo de conta, assim, é praticamente esportiva, né? Antes de continuar, só eu quero te agradecer imensamente o convite de tu participar da live. É um prazer ter tu aqui com a gente, tá bom? Eu que agradeço, né, Ju? É sempre um prazer, na verdade, para mim, fazer parte do Conexão Handebol, que eu sei que é um projeto muito legal e que está crescendo bastante. Então, fazer parte dessa história do Conexão também é bem importante para mim. Obrigada. Tu contou ali que estava seguindo algumas atletas e tal. Então, aproveitando esse gancho, conta pra gente a fase que tu acompanhou da seleção brasileira antes do PAN. Como é que foi acompanhar isso? Como é que foi os treinos e tudo mais? Foi o ano passado, né, na metade do ano, nas férias. Eu tive contato graças ao Celso Giacomini, né, meu amigão. Ele fez uma ponte para que eu conseguisse conversar com a Babi, goleira da seleção. A gente começou a trocar mensagens no WhatsApp, né? E de uma alternativa para eu chegar mais próximo desse treinamento de alto nível. A primeira ideia era eu ir até onde ela estava, fora do Brasil. E aí não casou as datas, né? E aí ela me sugeriu a fase da seleção. Então, por meio da Babi, eu consegui ir para a segunda fase da seleção. A gente acompanhou os treinamentos, a gente ficou na casa do Leandrão, né? Não sei se a maioria conhece, um baita de um goleiro lá de São Paulo. Ele que nos ajudou, nos levou aos locais, né, e tudo. Então, a nossa rotina era a seleção brasileira. A gente ia para a academia, assistir o treinamento físico de todas elas. A gente ia para o ginásio, treinamento com bola. Daí tinha sessões, era separado, assim, às vezes tinha 2 treinos no mesmo dia, às vezes, como era muito corrido, às vezes a gente tinha que escolher, porque um era de um lado de São Paulo e o outro era outro. Então, a gente tentou acompanhar o que pôde, assim. Eu consegui, assim, fiquei bem feliz que eu conversei com todos os profissionais, desde a nutricionista, né, preparador físico, Fausto, os auxiliares, com o próprio Duenhas, a gente trocou conversas, né, consegui bastante material também com o Graciano virou um super amigo. Até esses tempos a gente esteve conversando online também, né, videoconferência. Ele me ajudou bastante nesse processo de aprendizagem. Foram bem abertos, assim. Babi, excelente, humilde, né, Duda, as gurias ali, Elaine, às vezes tu tava na academia e passavam elas vinham saber quem tu era, o que tu estava fazendo, e fluía, conversa, foto, tirei foto com muita gente. Foi uma das melhores experiências que o handebol me proporcionou, foi a fase da seleção. Voltei com outra cabeça, com muita coisa, assim, para adaptar a minha realidade, porque não tinha como tu trazer o treinamento de lá, o que é feito numa seleção brasileira, né, para a tua realidade. Então, a gente adaptou muita coisa, conversei com minhas atletas, muita coisa a gente inseriu, né, foi uma construção bem legal a partir dessa fase aí. Que massa. Eu ia te perguntar, até para não ficar muito extenso, qual foi a maior diferença, assim, que tu notou no treinamento que tu está tentando aplicar a tua equipe, então? É difícil falar de uma só, eu acho, né? De uma só fica mais difícil mesmo. Mas eu acho que 2 coisas que me chamaram muito a atenção era... isso as minhas atletas, elas já têm, eu considero que elas são bem comprometidas, né? Mas era aquele comprometimento nas execuções, sabe? Na melhora dos fundamentos, na melhora das movimentações, atenção sempre, sabe? Muito difícil, dispersões, então aquilo ali foi uma coisa bem legal. Outra que eu trouxe e adaptei para cá, que eu achei assim, ó, sensacional, as gurias talvez não tenham gostado muito, que era enquanto tu não estivesse fazendo, sei lá, movimentação, uma permuta, alguma coisa assim, quem estava esperando a sua vez não ficar parada, né, não ficar esperando a sua vez. Então fazia um apoio, tu olhava a Bruna no chão fazendo 10 flexões ali, né, tu vai ver o braço dela, né.
Então a gente tentou adaptar isso também, foi uma coisa bem significativa assim para mim. Que às vezes a gente não percebe no dia a dia, né? Ah, tá esperando, tu é a próxima ou alguma coisa assim na fila, porque são várias meninas, e aí eu voltei com essa cabeça bem diferente lá, dessa questão do treinamento, de ninguém ficar nunca parado, entendeu? Ah, que legal, a gente como atleta não curte muito, mas é essencial, né? Não adianta. Exatamente. Não tem participação do Nelson aqui, eu falei que ele ia aparecer. Ah, é verdade, o Oliver tá deitado, ele tá bem quietinho hoje. Luma, tu é uma das pessoas que mais tem gana em todos os projetos que tu faz. Da onde que veio tudo isso, essa inspiração, essa vontade? Eu acho que eu sempre fui meio gananciosa com isso, sabe? De querer fazer e acontecer e ser a diferentona. E eu acho que eu sou um pouco assim até pra minha vida, assim. Então, tudo que eu me proponho a fazer, eu quero fazer o melhor. Às vezes eu até agarro mais do que uma coisa e aí talvez não saia tão bem quanto, né? Mas eu acho que essa gana mesmo de tu fazer o melhor daquilo que tu tem, entende? Daquilo que tu consegue fazer. Eu acho que é mais ou menos isso o meu sentimento, Ju. Uhum. Agora vamos um pouquinho para a parte, então, das equipes que tu treina. Como que tu trabalha a motivação da tua equipe? Parabéns, eu sou fã do teu trabalho. Foi o Maicon Passos que enviou essa. No caso, eu acho que pode falar das tuas equipes, né? Sim, muito obrigada, Maicon. Obrigada. Fico feliz. O que eu posso te dizer, assim? Ai, olha, Açúcar, beijo. Eu sempre vi muita coisa motivacional, assim, porque eu acho que só o motivacional interno das próprias atletas, isso eu sempre levei para minha vida, às vezes ele, em algum determinado momento, ele vai pecar e vai faltar, e aí tu tem que ter o externo, né? E eu sempre fui a pessoa motivacional externa. Eu acho que quem foi minha aluna no personal, ao longo da vida, sabe que eu sou altamente motivacional, assim. Então, eu comecei a procurar artigos sobre, né? Eu comecei a olhar vídeos de dinâmicas e adequar ao handebol. Eu criei várias, assim, de antes do jogo, até com post-it, coisas bem simples, assim, sabe? Para poder levar elas com esse sentimento de que elas podem, elas conseguem, sabe? Então, eu acho que foi uma mescla, assim, daquilo que eu sou como pessoa de motivação externa, mas também essa parte de procurar ideias e tudo mais e tentar aplicar. Com as crianças, eram crianças, né? Eu falo adolescentes. Eu acho que era muito mais desafiador, assim, né? Porque elas vieram de colégios diferentes, assim, no máximo as gurias do Marista, que eram meio juntas, assim, então cada uma era de um lado, então tu meio que tinha que criar o teu perfil ali, né, daquela equipe, que eu sempre digo que tem, a equipe, ela tem um perfil, né, e como a gente estava criando o Unirend, também estávamos tentando criar aquele perfil motivacional ali também, para criar o próprio perfil da equipe, entende, a partir do motivacional. Era mais desafiador, mas mesmo assim era algo bem legal, assim, bem divertido. Ah, que massa. Beijo aí pra Raide, pra Jéssica Morgana que tá nos assistindo, pra Paula do Fúria. Tô vendo algumas do Randolph, Smeli. Depois pode cobrar, né? Quem sabe, quem não sabe. As do Unirend eu vi os coraçõezinhos aí, vi Malu, vi as gurias entrando. A Júlia agora, muito bem. Qual a maior diferença entre trabalhar com adulto e com a base, com a formação? Eu acho, para mim, Luma, eu acho que é a cobrança. Porque no adulto eu cobro muito e eu às vezes eu pareço meio forte demais, incisiva demais. E com as meninas da base tem toda uma outra questão pedagógica. Tanto é que eu fiz vários trabalhos junto com o Lucas Leonardo, da Pedagogia do Handebol. A gente criou até uma parceria quando criamos o Unirend. A gente fazia semanalmente encontros, né? Discutia as
as atividades, tentava as atividades, aí depois gravava, revia, tudo bem pensado, assim. Eu acho que a base, ela é mais minuciosa, sabe, Ju? É mais cuidadinha, ela é mais lapidadinha, e ela tem que ser assim para o adulto, né, se formar. E o adulto, ele veio para mim de pessoas, cada uma com a sua cultura do handebol, entendeu? Já bem prontas, digamos, né? Exatamente. Ou não, né? Ou não, mas é mais difícil. Então, a gente, no adulto, parece que tu cobra muito mais, é muito mais incisiva. E na base, tu lapida mais, tu, né, molda mais. Eu acho que é isso. Como que funcionam os teus dois projetos, então, bem por cima, assim? O Unirand a gente começou o ano passado, com uma proposta de desenvolvimento do handball em todas as manifestações, que seria não só o treinamento do handball para essas meninas, mas seria o envolvimento delas com elas mesmas, conosco, aprender a teoria do handebol, assistir vídeo, análise, aprender regras, né? Então era tudo que a gente conseguisse que envolve o handebol a proposta do Unirand. E ajudar na formação desses indivíduos, né? Dessas meninas, para crescimento e também numa perspectiva de inserção na universidade. Que daí seria a minha proposta delas passando na universidade, fazer uma seletiva e fazer parte da UFSM, né? Então tem, na verdade, um link, assim, entre o projeto das meninas para o da universidade, apesar de que eles são coisas diferentes. O projeto da Unirand, ele é próprio, né? E o da universidade, ele tem um vínculo total com a universidade. A gente se inseriu no projeto do Luiz Fernando, que é o Uniems, né? O projeto dele. Então, dentro do Uniems existe o projeto Handball UFSM, que é o projeto que daí eu trabalho com um adulto. É mais ou menos isso, Ju. São universitárias, né? Elas, a gente faz a seletiva, mas qualquer pessoa pode participar, sendo universitária ou não, do handball da universidade. Só o que difere é que as competições que só podem universitárias, as demais talvez não possam participar, né? Sim, por questão de matrícula e outras coisas. Isso aí. Uhum. Outra pergunta aqui. O handebol feminino e masculino da UFSM trabalha junto na mesma linha de projetos ou são projetos separados? Agora, um ano e pouco, mais ou menos, são separados. Antes era o projeto Randufisme, que é a Sorcidão, era onde nós éramos inseridas. E aí a gente acabou criando um projeto a par, né, a parte desse, e aí entramos no Niemes. Então, são coisas diferentes agora. O Sidão, o professor Osório, eles têm o projeto deles, né? Não que a gente não converse, que não tem interação, não isso, mas os projetos são diferentes, entende? O meu está dentro do NIEMS, no Núcleo de Implementação e Excelência Esportiva, Manutenção da Saúde, e o outro, o Randolfisme, do professor Sidão, é outra coisa, é um projeto dele, no caso, né? Que não está no núcleo esportivo, no caso. Que não está no núcleo, exatamente. É isso aí. Tá certo. Uma pergunta aqui, normal de todas as lives. Como que é a rivalidade do handebol da UFSM versus o handebol do HFSM, que são as principais, eu acho que agora atualmente são as únicas equipes femininas da cidade adulta, né? Somos, isso aí. O que eu vou te dizer? Eu acho que muito mais criam a rivalidade pra gente do que a gente em si tem. Eu acho, tá? Dentro de quadra é uma coisa, porque isso aí vai acontecer em qualquer jogo. Quem joga handebol sabe que a gente quer vencer, né? Que a qualquer custo, a gente quer dar o seu melhor, etc. Então, eu acho que dentro de quadra existe uma rivalidade bem grande, sim. Existe. Mas eu acho que fora, cada um tem o seu projeto e tenta colocar o mesmo handebol em crescimento em Santa Maria, entendeu? Não sei se responde. Não, acredito que sim, até porque são duas equipes fortes, né, e com bastante atletas, e isso é natural acontecer em cidades, né, isso já aconteceu também na live da Ritinha e tudo mais.
Sim, e talvez os perfis também sejam diferentes, né? O perfil das meninas são mais jovens, universitárias, né? O HFSM tem, as meninas já trabalham, já têm filhos, são perfis, eu acho que diferentes, também pode ser, entendeu? Não sei te dizer. Isso por não misturar, né? Não pela rivalidade, não estou dizendo isso. Uhum. Aproveitando esse link, então, há a possibilidade de unir as equipes adultas de Santa Maria para jogar uma universitária para potencializar o rendimento da cidade? Nossa, que boa essa pergunta. Tu sabe que isso era uma coisa, o coronavírus me atrapalhou, mas era algo que eu tinha em mente para este ano, que eu acho que seriam bem-vindas as integrações entre as universitárias, né, a nível de experiência, porque assim, só quem foi num JUGS, por exemplo, sabe o que é essa adrenalina, o que é jogar com outra universidade, entre universidades, tu entende? Eu acho que seria bem legal, sim, isso acontecer, né? Luma, enquanto técnica, as portas são abertas para as meninas que são da universidade e jogam em outras equipes, né? A gente teve algumas meninas que foram para o handball da universidade, outras saíram e assim vai indo. Mas eu acho que a nível universitário seria muito interessante, né? Porque até a minha ideia esse ano era fazer com que isso acontecesse, porque o ano passado que a gente ficou em quarto lugar, né? Perdemos só a disputa de terceiro, perdemos por uma bola para ir para seguir, né? A gente jogou, é um dos jogos que eu tenho mais memoráveis, não sei se é porque tá fresco, mas mais memoráveis na minha vida, foi jogar contra a Fevale, que é um nível né? Guria, e a gente ganhou o primeiro tempo. Era uma bola, mas era um jogo maravilhoso. Quem estava assistindo, eu devia ter gravado, porque era assim, um jogo maravilhoso, entendeu? Então, a gente acabou perdendo por 4 bolas, eu acho, alguma coisa assim, por nível técnico delas, com certeza. E então eu percebi ali um potencial legal de ascensão do Randolph's, sabe? Porque no outro ano tinha ficado em quinto, aí agora em quarto, eu pensei assim, esse ano vamos ver quem mais quer, vamos unir, se quiser, né? Porque cada uma sabe de si. Mas eu acharia bem interessante, sim, Ju. E quem quiser, até fica aqui o meu convite, é só me chamar e conversar que a gente coloca para jogar, porque é uma experiência maravilhosa. Tranquilo, então, esse intercâmbio entre equipes. Muito. O Lucas até comentou, uma equipe só é grande por causa da outra. Eu concordo plenamente, né? Por essa rivalidade, a gente tem todo esse movimento no handebol aqui, né? É isso aí. Porque se a gente não corre, eles também não correm, ninguém corre. Então é bom, entende? Isso dá um movimento para o nosso handebol. Qual a tua maior alegria com o handebol? Pergunta que eu não ia revelar também, mas Matheus Arena. Matheus. A minha maior alegria no handball são as pessoas. Porque o que eu conheci de pessoas, o que eu cresci com essas pessoas do meio do handebol, as minhas amizades são praticamente do handebol, né? Então eu acho que o que o handebol felicidade são as pessoas, são os momentos, as amizades. Isso com certeza é o que eu mais tenho em evidência, assim, para falar mesmo. Eu concordo contigo, totalmente. Qual a dificuldade do handebol se tornar uma potência olímpica no Brasil? Deixa eu ver. Assim, Ju, eu acho que essa pergunta, ela pode trazer uma reflexão que eu tive o ano passado, quando eu vi a seleção brasileira, né?
elas são incríveis, elas são maravilhosas, o nível de técnica delas é excepcional. Eu acho que o problema, e não sei se devo, mas vou falar, eu acho que é a gestão. Quem organiza, quem dá suporte para essas pessoas, sabe? Para fazer o handball olímpico, então eu acho que está na gestão. Complicado, né? Até a gente falar disso. Eu até tô meio aqui pisando em ovos para falar, mas eu acho que é isso aí, Ju. Não cabe muito também, é legal a gente discutir, mas não cabe a gente também, né? Porque a gente não sabe muito bem o que está passando por dentro aí nos bastidores. E sabe que eu vi também que elas fazem muito ainda com o pouco que tem, sabe? De tu ir lá e ver elas treinando, e ver a Deonice continuando, e ver a Elaine, sabe? E tu vê assim que elas realmente querem aquilo, que fazem aquilo também porque gostam, porque, sabe? Tu vê uma realidade assim que ninguém mostra. Ninguém mostra. Complicado. Sobre patrocinadores, se tu tem, qual é o trabalho deles na tua equipe? É remunerado, é troca de serviço? E como tu vê melhorar essa situação de patrocinadores no handebol? Ou apoiadores? Eu tenho o CrossFit Vento Norte, né, que é o treinamento físico, que as meninas têm um apoio total lá do box. O Matheus, ele me abraçou de uma forma, assim, excepcional. Eu tenho os físios, né, Ju? Os físios, eles não ganham nada para estar ali e me ajudam muito, o psicólogo também, né? São pessoas que trocam serviços, né? A gente tenta divulgar e eu acho que ainda é muito pouco. O que a gente faz enquanto divulgação ainda é pouco perto do serviço dos profissionais, né? Então, eu até fico o meu agradecimento aqui, porque sem essas pessoas o projeto ele não andaria, assim como eu acho que é na maioria dos casos, né? Sem os nossos apoiadores, os nossos incentivadores, a gente não faria nem metade do que a gente faz. Para aumentar isso, também tem isso, né, que tu perguntou. Foi, né, Ju? Para aumentar os patrocinadores. O que era a outra pergunta? Já me perdi. Como melhorar a situação dos patrocinadores? O que tu enxerga que poderia alavancar para ter mais apoiadores também? Assim, é difícil, né? Isso é muito difícil, Ju. É bem difícil, assim, porque às vezes só quem apoia é quem tem um conhecido. Eu conheço fulano, que é da empresa de tal, agora tu ir com o teu projeto e tal. Eu tive, assim, quando a gente criou o Unirend, a gente foi em muitas empresas, assim, muitas. Tanto é que a camiseta atrás é bordada de logo, sabe? E pessoas... Tinha gente que não queria nem a divulgação, era o simples fato de estar ajudando o esporte, entendeu? As crianças, etc. Então, eu acho que, assim, a gente tem que ir atrás, tem que ir mesmo, mas essas pessoas que recebem os projetos, que recebem o que a gente está entregando ou oferecendo, eles poderiam pensar bem antes de dizer não ou de dizer que só vão oferecer nos primeiros meses ou alguma coisa assim, porque todo mundo sabe que o esporte ele só vai se fazer se tiver gente ajudando esse esporte, né? Não adianta só eu e tu ir atrás de patrocinador por conexão para a UFSM, sendo que as pessoas não estão enxergando conexão e a UFSM como fazer sentido na vida deles. Mas como não faz? Pode não fazer a tua, mas faz uma diferença de muita gente, entendeu? Então eu acho que esse pensar já fica aqui a minha crítica, que eles têm que pensar um pouquinho mais, antes de dizer não, antes de não aceitar uma proposta para ler, ou faz outra proposta, aquela ali não está de acordo, tu entende, Ju? Eu acho que nisso de se ajudar, de ter empatia, caberia muito aí esse pessoal.
Eu também concordo para as equipes. Na minha página eu informo que o meu bolso é meu patrocinador no momento, e sempre foi por 2 anos, né? Mas o que vamos fazer, né? Vamos lá. Jogar, dar treino ou apitar? Escolhe um e por quê? Ai, acho que jogar. Jogar porque é indescritível tu entrar dentro de uma quadra para competir, para fazer um esporte que é aquilo que move a tua vida. Entendeu? O handball move a minha vida, ele é grande parte da minha história, é o handball. Então eu acho que jogar, que foi onde também eu comecei. Acredito que move a vida de todo mundo que está aqui assistindo, né? Talvez. Quais as perspectivas aí para o handebol da UFSM pós-pandemia? Já tem algo planejado? Não tenho nada planejado, também nem pensei, sendo bem sincero, porque do jeito que andam as coisas, eu não sei, eu não quero... a Vitória falando de jogar com a minha técnica. Eu não quero me frustrar, sabe, Jô? Do jeito que estão as coisas, então eu vou esperar se normalizar as coisas, ver como que vai funcionar, e aí sim tocar mais pra frente, pensar o que vai ser feito, assim. Até porque a gente não sabe até quando que dá isso, e agora está sendo um pico, principalmente aqui em Santa Maria, os casos estão começando a aumentar, assim, em um número enorme, então também... 53, né? Eu fiquei apavorada hoje, assim, quando 55 já, pois é. Ó, então, imagina. Tipo, a gente não sabe se volta ainda também esse ano, pela questão de ser um... Olha a Lora. A Lorena! Direto da Espanha, linda, saudades. Não sei, né, se vai ter handebol esse ano, esperamos que tenha, né, mas toda a questão de envolver atletas, quadra, contato com mão, cola, isso é bem complicado, né? Não. Por isso que eu também não pensei muito nessa projeção, assim, Ju, porque acho que é um momento muito delicado, assim. A Tabata fez uma pergunta, tu tá fazendo algum trabalho na pandemia com as tuas equipes? Especificamente eu, Luma, não. Algumas das meninas no início da quarentena vieram me procurar, passei alguns treinamentos, né, individuais, assim. Outras, por si só, estão cuidando em casa, fazendo seus treinamentos, porque eu acho que não é um momento de eu ficar cobrando nem nada, então cada uma se perceber, né, se acha que vai fazer bem ou não, e etc. Assim. Às vezes elas postam alguma coisa e aí eu reajo, sei lá, com uma carinha e acho assim, não era pra te ter visto, que não tá fazendo, alguma coisa assim, sabe? Mas de resto, assim, elas por elas mesmo. Hashtag volta Lore. A Lorena já pode voltar. Quando a Lorena foi, sentimos muita falta. Vamos pra parte então da... Oi, Aninha! Olha aí, quem aparece. Vamos para a parte, então, da Luma Atleta. Qual a tua maior característica como atleta e como tu te enxerga como atleta? Eu acho que uma das características, assim, não é muito legal, mas eu acho que eu sou muito sangue nos olhos, muito feroz, assim, como jogadora. Verdade. Sabe? Eu acho que até as pessoas devem perceber isso, porque a minha é uma gana muito grande de jogar, né? Eu lembro que até isso antigamente era muito mais. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente, uma atleta totalmente diferente. Mas eu recebia muito, tipo, se liga, assim, do professor Lima, né, no meio dos jogos e tudo mais, então... Lembra do cartão vermelho do Girgues? Com certeza, né? Um peitaço, né? Essa história é magnífica. Tipo, 4 em quadro, eu acho, né? 4 em quadro. Aham.
Foi, e nós lá atrás dele gritar e ele disse que ia expulsar o técnico daí. E eu lembro que eu fui tentar defender ainda, porque eu tinha empurrado a guria e levei 2 minutos também. E, meu Deus do céu. Aí foi uma loucura aquele dia, assim, ó, memorável. Tudo porque eu dei uma peitada só, né, Ju? Tipo... Ó, a Jéssica tá falando que tem fotos dela com a camiseta na mão. Um pouquinho, né, agressiva. Isso é verdade, assim, eu tenho até umas fotos com ela, com a Luana, nessa época, assim, que um pau pegava aí, né? Desculpa. Até vou contar uma historinha. No passado a gente foi jogar em Getúlio, Aberto de Getúlio. A Luma foi jogar pelo time de Getúlio, eu fui jogar pelo time de Tapera. O jogo tava olhado, assim. E aí eu acho que nos 2, 3 minutos finais, o time de Getúlio abriu 2 ou 3 gols e faltava, assim, 1 minuto para acabar o jogo. E daí, tipo, eu tava jogando a parte de defesa. E eu não costumo jogar defesa, porque eu tenho meu joelho todo fodido, né? E daí eu falei, Luma, calma, o jogo tá ganho, falta 1 minuto, para de se aloprar. A gente vai ser quebrar. Não, vamos continuar. E eu, calma, eu não vou ficar nesse pique louco aí de vocês. Tu sabe que tem tudo gravado, Ju. Tudo gravado. E aí, porque nós queríamos ir pra final. Eu, a Liz e a Duda, nós estávamos enlouquecidas, assim, ó, sanguinárias. E aí a gente queria muito ir pra final. E aí, no fim, a final era com a Ubra, assim, a gente já estava destruída, porque esse jogo com vocês foi muito desgastante, assim, era um ginásio, era ensurdecedor, assim, as pessoas gritando. Foi o ginásio pequeno ou fechado? E o ginásio pequeno. Bom, tava eu e mais 2 meninas da Liga, o time da Tapera é um time bem legal, que tá aí numa crescente também, assim como o time de Getúlio, que tem um baita time, tava com vocês também, então o negócio tava pegando fogo, né? Era, né, Ju? É verdade. Foi. Vamos lá. É verdade que o pivô é a posição que mais apanha? Eu concordo. Cara, assim, ó, tem uma vida praticamente apanhando lá no pivô. Tinha jogos que eu dizia simplesmente assim, ó, me tira, porque eu não tô jogando, ninguém passa a bola pra mim e eu só tô apanhando. Não, eu vou pro banco, vou me sentar. Entendeu? Porque era demais, assim, ó, eu lembro que eu e a Geisa eram as que mais apanhavam. A Geisa, nossa, lembra? E dedos, e assim, era hematomas por uma semana inteira, assim, ó, coisa mais... Com certeza o pivô é o que mais sofre. Sofre mais que o goleiro. Nossa, eu concordo. Muito mais. Mas... vamos lá. Quais as posições que tu atua além de pivô? Eu já joguei em todas. Eu comecei no gol. Né? Eu comecei no gol, no Maria Rocha, daí quando eu fui pra Ubra, naquela época, eu também era goleira, dividia com a Dinda, a goleira, eu, ela, Marcela, na época, bons tempos. Marcela? Uhum. Então, eu fui goleira esses 2 anos. Daí, quando eu comecei a jogar na linha, eu fui pro centro. Joguei no Maria Rocha bom tempo no centro. Aí depois fui me desenvolvendo na quadra, na Ubra, na ponta, né? E depois eu fui perpassando por todos. Hoje eu jogo em todas as posições, todas mesmo, assim. Tipo, agora que eu digo uma coisa, assim, ó, quem passa por outras posições enxerga o pivô, porque eu já joguei de armação e eu consigo ver o pivô. Mas quando eu jogava de armação e não era pivô, eu não enxergava o pivô. Então acho que as pessoas têm que passar por outras posições para enxergar o pivô e pra gente não sair de cabeça quente e sentar no banco, que nem acontece comigo e já aconteceu também. Sim. Isso fez as gurias me dizer assim, como é que tu enxerga? Como é que... Gente, a gente tem que começar um outro tipo de cultura de treinamento. E isso, desde que eu entrei, elas mesmas, tipo, teve gente que era ponta, já é pivô, né, e se desenvolve melhor. Tem gente que joga em até 3 posições, porque eu coloquei para elas que no mínimo são 2. É no mínimo tu saber 2 ali, até pelas perguntas, pela votação, porque o jogo é muito dinâmico, não tem como tu achar que tu vai ficar só no teu lugar ou só na tua posição, entendeu? Então tem que passar por todas as posições, inclusive no gol. Eu também concordo. As minhas passaram um bom tempo indo pro gol, até porque eu não tinha goleira, né? Então elas se desenvolveram. Tá certo. Em alguns jogos tu atua de técnica e outros de atleta. Como isso funciona?
funcionava. No início, logo que eu entrei no Handufsme, lá por 2018, aí eu voltei para o UFSM jogando, né? Fui fazer uma participação num aberto getuliense, que a gente ficou em segundo lugar. A gente tinha essa ideia de eu jogar, né? Eu jogava e joguei por um bom tempo vários campeonatos com elas, e aí alguns eu ainda surgiu uma dúvida se eu ficava de fora ou eu ficava dentro da quadra. A gente foi conversando e a gente foi se entendendo. Talvez dentro da quadra eu consiga transmitir alguma coisa, mas fora da quadra eu consigo transmitir outra coisa. Então a gente começou a separar, né? Raras, assim, às vezes que eu me inscrevia como atleta, não como técnica, o meu auxiliar ficava como técnico, e quando o jogo pegava, assim, às vezes elas me chamavam e tal, e eu entrava e jogava. Aconteceu isso até em Itaqui. Eu estava vestida assim, de calça e tudo, e de repente elas vão entrar, e eu já comecei a tirar, e entrei e joguei. Só que daí a gente começou que eu tava lá. Isso, tu tava lá. Eu acho que foi... Não sei, não lembro. Não, a gente estava jogando contra o Chu. Tá, o Chu, tá. Isso. Elas são muito rápidas e tudo mais, e as gurias, né? E aí, no fim, eu acabei e entrei. E daí a gente conversou e tudo mais, e eu também sempre gostei muito de jogar, mas muito de treinar, então a gente ficou assim. Aí o que aconteceu? Agora, por último, a gente percebeu que faz mais falta eu ficar fora. Elas me relatando assim. Então, para o handball da universidade, eu joguei, agora a minha última participação foi o Jux, né? Porque a gente tinha poucas meninas com a matrícula e eu ainda estava dentro da universidade, então eu acabei participando, foi o meu último. E hoje em dia eu jogo pelas outras equipes. Eu jogo, para a Hand me convida, eu jogo. Getúlio, ano passado a gente foi 2 vezes com as meninas do Getúlio, né? Meu time do coração, assim, que as meninas são maravilhosas, né? Uma receptividade, assim, incrível. É isso que é o melhor do handball, sabe? Então... Tu tá aberta para contratações aí de outras equipes? Aí fica à vontade. Agora eu tô meio fora, né? Que eu tô meio parada. A última vez que eu joguei foi exatamente no Getúlio lá. Tu não tava no último agora do Santa Rosa? Não tava. Não tava. Esse aí a gente saímos campeãs. Foi eu, a Duda, a Isa e a Vitória para ajudar a Getúlio, né? E as meninas, assim, ó, também sanguinárias. Foi, né? Tu não tem noção, uma final, uma final, assim, ó, extraordinária. Deu um olhar para as gurias e dizer assim, gurias, eu vou cair, eu não aguento mais. Porque foram 5 jogos, pau e pau. Direto. Direto. E fica no ginásio, né? Tu não tem um descanso. E aí, no fim, elas dizem, não, a gente precisa de ti. E eu me arrastando, eu já ia empurrando a bola, assim. Quando terminou, eu me atirei no chão, assim, porque eu não me aguentava. Foi contra SHU. As argentinas lá, meu Deus do céu, as meninas. Muito! Eu adoro a Flávia, a gente conversa muito, até comprou o meu livro, coisa mais querida, a gente troca muito essas informações de handball, e elas jogaram assim, ó, muito bem mesmo, assim, foi bem no final. São umas queridas, né? E elas muito guerreiras. Muito. Então daí a partir disso eu comecei só a jogar pelas outras equipes, assim, no final da metade do ano passado, no início acho que até do ano passado pra cá, mais ou menos assim. Então aí me convidam, eu vou, né? Eu vou ler uma pergunta aqui que eu até te passei porque eu não entendi muito bem, mas vamos tentar entender e responder ela, tá certo? Aquela pergunta. Tá. Vamos lá, vamos tentar raciocinar. É difícil tu estar na quadra sendo comandada por um técnico? Quando tu pensa que poderia ser diferente o modo de jogo, tu teria a coragem de ir falar com o teu técnico para mudar o jogo? Tu, como jogadora... Já tive, já me aconteceu, já me estressei. E é muito isso. Muito mesmo, assim. Já tive
dois eventos que eu lembro bem, assim, a gente deu, e que eu acho que, por exemplo, assim, quando as minhas atletas vêm me dizer alguma coisa de dentro do jogo, eu primeiro tenho que ouvir o que elas estão dizendo, porque elas estão jogando. Elas estão dentro daquela imersão do jogo. Eu não tô, eu tô de fora, eu tô vendo outra coisa. E aí a gente conversar e a gente se entender. Agora, não um técnico simplesmente dizer aquilo que ele tá vendo e é isso que tu tem que fazer. Tu entendeu? E eu já tive divergências quanto a isso, de ter que me estressar, sim. De tu sendo atleta falando com um treinador, Porque eu não tenho muita paciência, né? Mas tu ouve tuas atletas, então, quando elas vêm com uma ideia dentro do jogo, assim? Normalmente sim, porque já tem me acontecido isso. Até alguém me corrige aí. Às vezes algumas é birra e eu xingo, assim, tal, mas de resto... Acontece, né? Até isso aí é uma coisa muito legal que eu tenho com a UFSM, porque elas são bem ouvintes mesmo. Às vezes tu diz assim, ó, é assim, 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 e tu olhar e a pessoa fazer assim, 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 sabe? Uma obediência técnico-tática muito legal. Ah, que legal. Nós temos mais 15 minutinhos, então vamos passar para a parte da arbitragem, o tempo voa, né? Conta pra gente um pouquinho tua trajetória como árbitra, como é que começou? A arbitragem eu comecei em 2014, com o nosso querido Lima, né, me ensinando os jogos do GESMA. A gente começou apitando um joguinho ali, um joguinho lá, ele sempre fazendo perguntas. Aí eu fiz um curso com o Rogério Vidal, árbitro continental, lá em Porto Alegre. Foi meu primeiro curso assim, de arbitragem. Até minha dupla foi a Priscila, sabe a Priscila, do Campo Bom? Claro. Daí a gente fez o curso e tudo mais. Aí em 2015 eu já comecei a arbitrar Jergues, né? Depois em 2016 eu fiz um curso da Federação Gaúcha, lá em Itaqui, até obrigada a Ana, a família dela que super me acolheu. Fiquei 4 dias lá numa imersão com o Rude, árbitro. A gente foi super bem, eu e a minha dupla. A gente faltou um nível só do físico, né? Porque teoria a gente foi super bem, aí a gente ia fazer um reteste. Esse reteste nunca aconteceu. Aí em 2018 eu fiz uns cursos com o Adriano, não sei se tu árbitro IHF do Handball em Foco. Eu fiz alguma coisa com ele também, de atualização. E aí, agora, em 2019, o ano passado, a Ana falando, vovó me ama. Eu também amo ela. Em 2019, eu, a minha dupla, mais 2 meninas da UFSM, né, a Larissa e a Alissa, fomos. E as meninas de Getúlio também, fomos para Santa Catarina, lá para Concórdia, fazer um curso com a dupla, né, acho que era Marcelo e Thiago, e tinha a mulher dele também, a Bruna, uma presença feminina, ajudando. Nossa, Marcelo é um queridão. Ai, amado! E aí a Bruna ajudou na parte de cronometrista, né, Cara, assim, foi uma coisa muito legal. Foi um curso, acho que o melhor dos que eu já fiz, assim, eu fui super bem, até ganhei uma camiseta de Concórdia por melhor nota do curso. Foi, assim, muito gratificante ter tu ver que tu tá evoluindo, né, que, imagina, comecei lá, apitando escolares, aí de repente tá fazendo um curso de federação, indo bem, sabe? E esse ano tinha a reciclagem, né, daí foi adiada pela pandemia, mas a gente ia fazer a reciclagem para poder atuar pela federação. Pois era uma outra pergunta. Tu pensa em ser árbitra da federação ou da CBHB? Eu queria muito da Federação Catarinense, assim, porque eles têm uma gestão bem legal, são bem organizados, nada contra com a Gaúcha, né, mas até acho que pelo nível, assim, eu gostei muito mais para cima. Eu já penso sair de Santa Maria, né? Então já é uma outra perspectiva para isso. Então talvez ser árbitro, assim, da Federação Catarinense, talvez, quem sabe. E brasileira? Não. Não? Melhor não. Tá certo.
Qual é a maior dificuldade nas formações em handebol? É difícil encontrar curso para arbitragem? Para arbitragem em si quase nem existe, né, Ju? Agora que tem surgido alguma coisa mais em São Paulo ali, né, os cursos online, mas é muito difícil, assim, tu tem que procurar, tu tem que catar, assim como é nos cursos de handebol em si, assim, eu comecei fazendo um curso lá com o Morten lá em 2014 e depois eu fui fazer um em 2017 com o Sérgio Hortelã, porque não iam existindo, né, então é muito difícil a gente ter o acesso a esses cursos, assim, até porque envolve, né, então tu tem que viajar, às vezes tem que te preparar, mas eu acho bem escasso essa formação, assim. Porque a gente tá longe, né, das grandes capitais, também isso influencia muito, né? Muito, muito. Como manter a calma nos jogos, apitando, quando o atleta vai contra o que tu diz? Rola a situação de estresse? No início, assim, eu perdia muita paciência e me irritava mesmo. Depois eu fui começando com um outro tipo de didática, mais na formativa. É claro que a gente, quando chega no adulto, a gente meio que... Não, isso não existe, né? Tu tá no adulto, então tu sabe as regras, é isso e é isso. Agora, até o adulto, a gente tem um certo tato, assim, explica, né? Até com os próprios professores, a gente percebe que o atleta está errando, daí, por exemplo, tomou 2 minutos ou alguma coisa assim, e os técnicos são muito agressivos, mas a gente chega perto, conversa, principalmente os escolares, porque a formação, isso aí vai influenciar, né, na formação desses atletas jovens. Então, hoje em dia eu tenho mais calma. Tem uma pergunta aqui. Tu costuma explicar as regras em uma situação de jogo? Já teve apitando escolar, Sora. Deve ter sido algum aluno teu perdido aí. Sora, eles não perdem nunca. Eu normalmente explico. Em quase todas as situações. Já cheguei a parar jogo, assim. Parar jogo real. Principalmente infantil aí, né, cadete. Daí tu parar e explicar, quica, pegar e quicar de novo, tu não vai poder, sabe? Tipo, explicar realmente, assim, educacional, é uma arbitragem educacional, assim, né? É uma outra pedagogia. Eu costumo, sim, eu tenho até isso é uma coisa que as crianças adoram. Muitas delas, assim, vêm, agradece, conversa. Eu nunca vou esquecer as amizades que eu fiz, assim, dentro com elas, né, as crianças em si, assim, com os técnicos, de agradecer, da gente ter um tato para falar, assim, com esses jovens. Foi por isso que tu virou uma TikToker, Luma? Por causa dos meus alunos, agora eu sou uma TikToker já. Que ponto chegamos, realmente. Tu sabe que eu comecei pra eles, né? Aí lotava, olha Karen, eu lotava minha caixa ali de DM deles, assim. Aí começou as outras pessoas a pedir, a falar dos vídeos e tudo mais. Eu comecei a me divertir, comecei a fazer, tipo, hoje que eu postei um vídeo falando da nossa live, tu não tem noção que me xingaram, que achando que era TikTok e não era. E daqui eu tive que postar um TikTok para as pessoas. É esse o ponto que eu cheguei na minha quarentena. Mas querendo ou não, é uma ferramenta que tu pode usar para pedagogia, para estimular os alunos, né? Então é uma ferramenta. Isso, eu não sei se tem aluno meu aqui assistindo, mas eu recebi muitos e-mails das tarefas que eu peço durante a semana, e eles dizendo assim, Sora, continua gravando TikTok, estamos amando, saudade, do tipo a interação também que gera isso, sabe? Isso é muito importante. Também faz com que eu continue fazendo, que eu continue me relacionando dessa forma. Até porque isso é uma coisa deles agora, praticamente. Claro que a gente, né, mas é muito mais deles, assim. Oi, Karen, querida, um beijão pra ti, linda. Vamos, então, chegando pro final aí, nós temos 5 minutinhos para te falar um pouco dos teus trabalhos aí, teus livros, se quiser mostrar eles, explicar pro pessoal. As partes eu sempre acreditei que a teoria e a prática, elas, né, são indissociáveis. E eu só trabalhava muito com a prática. Então, depois do meu TCC, com o Sidão e tudo mais, eu comecei a estudar mais o handball, né, levar isso como teoria também. E comecei a escrever. O professor André Furtado, não sei se ele está aí, me convidou, tá aí? Um beijo para ele. Fazer parte do livro. Do meu livro, obrigada.
Até aqui em casa, Ju, tá, eu vou higienizar e te dou. Tá, que é esse aqui, né? O handball, as histórias de desenvolvimento do esporte em diferentes matizes, tá? Eu, o André e mais 5 professores, tem o João. Bonita, né? capa. Bonita, né? Quem será que fez? Juliana Segala, muito bem. A gente conta um pouco da história, né? De cada um conta um pouco da sua história. Também a gente fala sobre as perspectivas no handball escolar, né? Cada um traz um pouco da paixão, da profissão. E o meu capítulo, ele fala mais da revolução do profissional. Quando eu comecei, como eu entrei na faculdade, o que eu criei de referencial mais teórico. E quando eu passei de novo no curso de graduação, que outra visão eu tinha e mostrando que eu preciso sempre continuar evoluindo. Que eu entrei em projetos, eu comecei a ler mais, a me envolver mais. Então, fala bastante disso e que é aquilo que eu prego muito, que é trabalhar com handball em todas as atmosferas, não só o treinamento pelo treinamento, mas assim, o teórico para ti, pro teu atleta, é a arbitragem para ti, professor, treinador, mas pro teu atleta, né? Assistir jogos, não só tu, mas os teus atletas, é tudo, entendeu? Então, eu falo bastante disso. Vai fazer propaganda, quem quiser, eu ainda tenho aqui em casa. Que massa. Aqui, ó, tem uma Flap8, disse, muito lindo esse livro. Alguém de algum lugar aí. É a Flávia, do Chuco, que eu falei, adoro ela. Ela tem esse livro. Olá, Flávia, tudo bem? Não hablo espanhol. O Rogério Menezes perguntou, como adquire e custo? Tá, eu tenho físico comigo aqui, tá? Ele custa R$30, mas tem na editora, no site CRV, da editora CRV, não sei se vocês enxergam. Consegue enxergar? Não dá para ver. Não? Mas a editora CRV. Isso, a editora CRV tem o livro daí impresso e tem o digital também lá nas plataformas. Comigo aqui ele é R$30, até quem quer só me pedir, eu vou higienizar e eu entrego para vocês. Mas dá para comprar pelo site também, quem quiser adquirir. Isso, do handball, esse, né, Ju? E um outro, que depois que eu fiz um curso... 2 minutinhos aí, Luma, 2 minutinhos. Eu fiz um curso com o Sérgio Magliano, do beach da Seleção Brasileira, e aí o professor Luiz Fernando me convidou, junto com a Isadora, para a gente escrever uma cartilha sobre handball, na série Extensão da Universidade. É sobre a pedagogia por trás do handbeach, uma extensão para o ensino da modalidade, né? A gente fez toda um breve histórico do beach, para quem não conhece, porque não tem muito referencial teórico, então a nossa ideia era essa, e difundir essa modalidade. Tem algumas fotos da Juliana Segala, né? Outras, tudo criada tipo assim, à mão, eu criou uma por uma para explicar, né? Ao decorrer da cartilha, tem exercício para os professores, como inserir o handbeach até como pré-temporada ou ensino do handball. Então é uma cartilha muito legal. E é de graça, está no meu perfil, na minha bio. Abre lá, naquele link, essa cartilha de graça, baixa lá e te inteira. Eu vi que o ProHand perguntou se eu não falei dele. Meu Deus, claro que eu falei. Não tem como não falar. O ProHand é outro time. Falou que é ProHand também. Eu tenho vários times, né? Eu tô vendo, tu parece eu, pra onde eu ia tirar a boa, não, mas... O importante é o handball e as amizades, né, Ju? Isso aí. Daí é isso aí, Ju, que a gente tinha pra falar das teorias. Agora tô escrevendo outros artigos, mas a gente segue o baile. 1 minuto, te despede do pessoal, aí você não vai cortar a live, e eu quero agradecer imensamente. Obrigada, Ju, obrigada a cada um que veio ouvir, essa que fala muito. Desculpa se eu não respondi alguém, eu não sei se a Lesina tá aí, ela pediu beijo, a Fernanda pediu beijo, não sei, eu fico feliz da gente conseguir trocar essas experiências. Quem precisar de mim, handball ou não, me procura, né, me segue lá, pede os textos, pede teoria, pede exercício. Vai cortar. Sempre em projetos, seguindo. É isso aí.